Se liga no tema, não deixe a oportunidade passar. O tema da live, não deixe a oportunidade passar. E Marcos aqui relata aqui a história de um cego, o cego de Jericó. Então, ele uma vez, ele ouviu a voz do Senhor Jesus. E ele vivia naquela vida, a vida sempre ali no mesmo lugar, sempre ali todos os dias, mendigando à beira do caminho. Mas ele ouviu que Jesus ia passar naquele lugar. Ele ouviu que Jesus ia passar. E era a única vez que Jesus ia passar. Então ele não perdeu a oportunidade. Por isso o tema da mensagem é: não deixe a oportunidade passar. Então você que está aqui, Jesus também está aqui. Jesus está aí aonde você está. Onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Deus está no nosso meio. Entre eu e você, Deus está presente. Aleluia, glória a Deus. Então, esse cego, esse Bartimeu, ele vive à beira do caminho, acostumado a depender das pessoas. Ele era acostumado. Então ele vivia ali como se fosse a vida natural dele. Ele já estava acostumado com aquilo, ele não sofria com aquilo. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus. Gente, é muito importante ouvir falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, gente. Como que nasce fé dentro de nós? Ouvindo a palavra de Deus, fazendo o que você está fazendo aí. Separou esse tempo para ouvir a palavra de Deus. Assim vai nascer a fé dentro de você. Essa fé que você ouve hoje, ouve amanhã, ouve depois, você ouve constantemente, ela vai crescendo dentro de você e você vai se tornar uma gigante na fé. Um gigante na fé. Você vai falar o monte daqui, passa daqui para lá e ele vai. O monte, que monte é esse? É o problema que tem se levantado na sua vida. Quando você tiver com a fé alimentada, que alimentando todos os dias, você vai poder fazer isso. Porque quem faz é o nosso Deus. O nosso Deus do impossível. Amém? Então, na vida, algumas oportunidades, elas só passam uma vez. Precisamos estar atentos precisamos estar atentos e prontos. Atentos e prontos para agir com fé. Então, muitas das vezes, a oportunidade, ela passa uma única vez. Então, nós temos que estar ligados. Nós temos que estar ligadas. Amém? Então, preste atenção nas oportunidades que Deus tem te dado. Não deixa passar não, viu? Se é algo de Deus, você sente que é de Deus, não deixa passar. Olha só, esse cego, ele não deixou passar essa oportunidade. Mas você acha que foi fácil? A multidão se levantou contra ele. A multidão pisoteava o cego à beira do caminho. E ele estava ali lutando para falar com Jesus, gritando desesperadamente. Sabe por quê? Porque ele sabia que era a sua última chance. Era a sua única oportunidade. É isso que eu falo para você. Às vezes, a oportunidade, ela só passa uma vez. Quem nos garante que a oportunidade, a mesma oportunidade, vai surgir na nossa vida várias vezes? Quem nos garante? Ninguém, gente. Porque nós não sabemos o amanhã. A vida é como um sopro. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma mulher lavando a sua louça e de repente ela caiu e morreu. Ela teve um infarto e morreu. Estava ali na sua pia, desceu, desfalecendo, já tinha morrido. Porque o que é isso? Isso mostra que nós não sabemos qual é o nosso último dia aqui na Terra. Às vezes a pessoa aparentemente bem, tá até bem, né? Acha que tá bem. De repente é o seu último dia aqui na Terra. Então eu quero dizer para você, não deixe a oportunidade passar. A oportunidade de Jesus, ele está te dando hoje, não deixa para amanhã, pelo amor de Deus. Olha só o que diz aqui, Marcos 10, capítulo 10, versículo 46, diz o seguinte: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, quem está saindo aqui? Jesus.
Saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, veja que ele tinha uma deficiência. Ele era cego. Ele tinha uma necessidade. Qual era a necessidade dele? Ver. Você e eu temos as nossas necessidades, gente. Todos nós temos as nossas necessidades. Algumas impossíveis para nós, mas para Deus nada é impossível. Aleluias, glória a Deus. Aí diz aqui, ó. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, ele estava assentado junto ao caminho mendigando. Veja que Bartimeu, o cego, estava junto à beira do caminho mendigando. Digamos que aqui é o caminho e do lado, ele estava ao lado do caminho pedindo esmola, mendigando, pois era isso que ele fazia todos os dias. Veja só, Jesus diz que ele é o caminho, o único caminho que nos leva ao Pai. Então, sabe aonde o cego estava mendigando? À beira do caminho. O cego estava à beira do caminho. E olha só o que diz aqui o versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, aleluias, glória a Deus, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias. Sabe o que o cego fez? Ele ouviu, ele começou a ouvir que Jesus ia passando. Lembra que no início eu falei que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O cego não via, mas ele ouvia. E isso foi suficiente para ele chamar a atenção de Jesus. Então ele começou a clamar. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez seja a sua oração hoje: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Abre essa porta, tira essa ansiedade, tira essa tristeza do meu coração. Talvez seja a sua oração: Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluias. Sabe o que aconteceu? O versículo 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calassem. Muitos não entendem a sua dor. Pare de abrir a boca e falar o que você tem dentro, os seus sentimentos, a sua dor, a tristeza que você está passando. Pare de abrir a boca e falar para as pessoas. Porque a multidão, ela não te entende. A multidão, ela não sabe o que tem dentro do teu coração. Às vezes a multidão é uma única pessoa que tenta atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Meu Deus. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas sabe o que ele fez? Será se ele se calou? Será se o cego se calou? Olha o que diz a palavra de Deus. E ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias. Talvez essa seja a sua oração. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Aleluias. Esse cego, ele clamava com a alma. Ele clamava com todas as suas forças. Ele clamava e a multidão não impedia, porque quanto mais a multidão repreendia esse cego, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Ele é poderoso e Ele está aqui.
Se você clamar de todo o teu coração, como aquele cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias. O Senhor vai olhar para você. Se você abrir o seu coração, se você abrir o teu coração para esse Deus, Ele vai te alcançar. Não permita que as distrações desse mundo impeçam você de chegar perto dele. Não permita que a multidão venha te atrapalhar. Esse homem era cego, ele não via, mas desesperadamente ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias. Com a sua alma ele gritava como se fosse a última vez. Aleluias. E às vezes nós não oramos assim. Às vezes nós deitamos já ali morrendo de sono, passa ali 1 hora no telefone e pronto, ai Deus, amém, obrigada. A pessoa começa até a orar errado, começa a dizer: Deus, converte o demônio, porque ela não sabe mais do que está falando. Seja como esse cego determinado. Ninguém fez ele se calar. Quanto mais calavam ele, quanto mais pisoteava nele, mais ele gritava: Jesus, Jesus, eu quero ele. Jesus, filho de Davi, me ouve. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor quer te ouvir. O Senhor quer ouvir a voz do teu coração. Não é necessário gritar, mas Ele conhece o que tem dentro. Às vezes você está de boca fechada, mas o seu coração grita por Ele. E Ele sabe. Aleluias. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Versículo 49 diz o seguinte: Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Aleluias. Glória a Deus. Depois que Jesus falou, depois que Jesus mandou buscar aquele cego, as pessoas que estavam pisoteando, as pessoas que estavam ali humilhando, a multidão que estava humilhando aquele cego, começaram a dizer: ei, levanta, tem bom ânimo. Sabe quem faz isso, gente? É Deus. É Deus que faz o inimigo nos ajudar, nos levantar, gente. É Deus que faz isso. E o versículo 50 diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aleluias. Ele decidiu: eu não quero mais essa vida, eu não vou mais viver essa vida. Ele pegou aquela capa que representava que ele era mendigo e jogou para fora, e jogou para trás e correu para seguir Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Nós precisamos arrancar tudo aquilo que nos separa do Senhor, tirar nossa capa e correr para Jesus. E o cego foi ter com Jesus. E o versículo 51 diz: e Jesus falando disse: o que queres que eu te faças? Gente, é poderoso o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para você: o que queres que eu te faça? Aleluias. O Senhor está dizendo para você: filha, filho, o que queres que eu te faça? Ele está ouvindo a voz do seu coração. Ele está ouvindo a voz do seu coração. Aleluias. Jesus. Filha, filho, o que queres que eu te faça? Ele perguntou quando ele estava de frente para o cego. Você acha que Jesus não sabia o que ele estava querendo, o que ele precisava? Jesus sabia, irmãos. Mas ele queria ouvir a voz dele. Jesus quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir as nossas decisões. Aí diz aqui: e o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto a vista. Aleluias.
O cego era determinado. Ele sabia o que queria. Ele queria ver e nada mudou essa situação. Você quer algo, mas se a circunstância se levantar a multidão, você muda. Você diz, acho que isso não é pra mim. E você larga, não. Aleluias. Pois o Senhor Jesus disse, o versículo 52, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Aleluias. Vai, a tua fé te salvou. Aleluias. O Senhor Jesus disse para você nesta noite, neste momento, para você que clama ao Senhor, para você que não para, para você que não dá vozes, que não ouve vozes ao seu redor. Jesus está dizendo para você, ei filho, o que queres que eu te faça? Aleluias. Responda para Ele. Responda para Ele, Senhor, eu quero meu corpo sarado. Senhor, eu quero a porta de emprego aberta. É você e Deus, você sabe o que você precisa. E o Senhor te responde, ei, vai, a tua fé te salvou. Aleluias. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. E a Bíblia diz que o cego andou no caminho, entrou para o caminho que é Jesus e começou a seguir a Jesus de perto. O cego, no início da parábola, ele estava à beira do caminho. À beira do caminho ele estava. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele recebeu ali o seu milagre e ele passou a viver no caminho. Ele passou a viver com Jesus. Jesus é o caminho. Esse homem foi determinado. Ele ouviu a palavra, ele ouviu a voz de Deus. Ele sabia que era a oportunidade dele, era a única oportunidade dele. E ele não deixou essa oportunidade passar. Ele não deixou essa oportunidade passar. Que você também seja essa pessoa. Você que está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Você que veio, que entrou nesta live para ouvir essa poderosa mensagem do Senhor. O Senhor está falando para você, ei, por que você quer parar? Pare de querer parar. Pare de desistir. Se o cego fosse desistir, gente, ele não tinha como chegar até Jesus, gente. Ele tinha apenas a voz para gritar, mas existia ali uma multidão. Mas ele não desistiu. Ele foi persistente. Quando Jesus chamou, ele jogou para trás tudo aquilo que fazia ele ficar sujo. Tudo aquilo que trazia peso para ele. Ele jogou para trás. E foi ter com Jesus. Ele não deixou a oportunidade dele passar. Aleluias. Glória a Deus. Não deixe a sua oportunidade passar. Quem aproveita a oportunidade que Jesus oferece, nunca mais. Quem aproveita a oportunidade que Jesus oferece, nunca mais volta a viver à beira do caminho. Aleluias. Escreve aí. Eu vou viver no caminho. Glória a Deus. Eu vou viver no caminho. Não deixe essa oportunidade passar, não, irmãos. Viva isso. O cego estava à beira do caminho, mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele passou a viver no caminho. Eu vou viver no caminho. Escreva em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Nós não merecemos tão grande amor que o Senhor tem por nós, Pai. Mas o Senhor está aqui, Deus. O Senhor se manifestou nesta live, eu creio, Deus. Eu creio que a tua presença, Pai, ela foi de encontro a essas pessoas, ó Deus. Aonde esta live chegar, Pai, a tua presença também chegará, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Assim como o meu livro, Pai, que é um propósito de Deus. Aonde ele chegar, Pai, ele vai carregar a tua presença. Ele vai carregar, meu Deus, a revelação do Senhor.
Pai, em nome de Jesus, é um projeto, é um plano, um propósito do Senhor. Meu Deus, eu sempre oro que cada pessoa que lê esse livro, Pai, ela vai ser abençoada, Senhor. Pai, ela vai ser ricamente abençoada. Não porque a minha história, mas é porque o Senhor se faz presente em cada página. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, está consagrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Esse livro vai sair. Pai, e uma multidão de pessoas vão alcançar o seu propósito através do meu livro. Em nome de Jesus. Porque no final de cada capítulo há um versículo, Pai, firmando essa pessoa, Pai, na tua presença. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por todas essas pessoas, pela presença delas aqui, porque eu sei que o Senhor quem as trouxe aqui, Pai. Em nome de Jesus, continua com elas para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. O Silene colocou, eu vou viver no caminho. Coloca aí também. Eu vou viver no caminho. Fala uma palavra de afirmação, gente. Afirme que você vai viver no caminho. Na palavra de Deus, na vontade de Deus. Ainda que talvez você olhe de, meu Deus, é tão impossível, eu sou tão falho, tão pecador. Mas quem não é, gente? Quem? Todos nós. Ninguém é santo. Porque se fosse santo já tinha partido. Santo somente Jesus. O restante é tudo falho. Tudo é pela graça e misericórdia de Deus para conosco. Amém? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Fica na paz de Deus. Glórias ao Senhor. Tchau, tchau. Até a próxima, se assim Deus permitir. Se por acaso eu conseguir salvar, essa live vai ficar salva para outras pessoas que não assistiram ouvir essa poderosa palavra de Deus, porque a palavra é de Deus. Mas você que está aqui, você não perdeu essa oportunidade. Você não deixou essa oportunidade passar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou viver na verdade da palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Beijo. Tchau, tchau. Fica na paz.